Lula foi submetido a uma cirurgia esta noite em São Paulo. Pode causar até paralisia, atraso na fala e vários outros problemas. Mas no boletim oficial... Foi só o Lula fingir que ia combater a corrupção e pá! Já passou mal. O velho teve outra hemorragia cerebral e sofreu cirurgia na cachola. Pelo amor de Deus. Lula acaba de fazer cirurgia de emergência e nesse momento segue internado na UTI. Tudo começou ontem à noite quando sentiu fortes dores de cabeça e foi levado com urgência para o hospital de Brasília, onde fez uma ressonância e o que ele teve foi uma hemorragia intracraniana, também conhecida como derrame. Logo em seguida ele foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, onde foi submetido a uma cirurgia de drenagem no crânio. Isso ainda é decorrente a um acidente que ele teve há um tempo atrás, quando ele caiu de um banquinho e bateu a cabeça. Na época, a informação oficial apontava que ele estava muito bem e teve uma excelente recuperação, embora tivesse tido um sangramento na parte frontal e traseira do cérebro. Mas é necessário lembrar que ele já tem 79 anos de idade, então a recuperação nessa fase da vida pode ser mais demorada mesmo. O que ele sofreu pode causar até paralisia, atraso na fala e vários outros problemas. Mas no boletim oficial consta que ele está bem. Então, toda vez que uma pessoa, um idoso, sofre um traumatismo craniano, ou seja, ele bate a cabeça, e como eu já afirmei, esse traumatismo ele não precisa ser importante. Nós já tivemos diversas formas diferentes de pessoas que acabaram sendo operadas por um trauma muitas vezes considerado leve. Um exemplo muito simples. Um idoso está assistindo a televisão e bate a cabeça na parede, por exemplo, vai tentar encostar no sofá e bate a cabeça na parede. Uma batida leve. Ou ele sai do carro e bate a cabeça no teto do veículo. Às vezes não precisa ser um trauma muito importante. Veja bem, quando a pessoa faz uso de algumas medicações por conta de outras condições clínicas, entre essas medicações, aquelas que tornam o sangue mais difícil de formar um coágulo. Então, são aqueles remédios, como, por exemplo, que nós chamamos de antiagregante plaquetário ou anticoagulante. Ou seja, são medicações que, normalmente, popularmente, o pessoal fala que afinam o sangue. A condição de um trauma de crânio e a utilização dessas medicações aumenta muito o risco da formação desses coágulos. Então, como que nós devemos proceder com esses casos? Quando o paciente chega no hospital vítima de um determinado tipo de traumatismo craniano, normalmente nós realizamos uma tomografia computadorizada do crânio para realizar uma checagem inicial. A tomografia normal, nessas condições, o neurocirurgião ele precisa ficar atento e normalmente nós orientamos os pacientes que eles precisam passar por uma avaliação daí algumas semanas, normalmente 1, 2 semanas, voltar para que o neurocirurgião avalie o paciente novamente. Em algumas condições, nós repetimos essa tomografia, porque, como eu disse, esse tipo de hematoma, ele é muitas vezes traiçoeiro, porque você não vê, ou ele é muito pequeno no início, mas ele pode expandir progressivamente. E aí, daí a algum tempo, 1, 2, 3 meses, o paciente começa a aparecer com algum tipo de sinal e sintoma. O presidente, logo depois do almoço, começou com um quadro de uma dor de cabeça, cefaleia, um mal-estar, e nós entramos em contato. A doutora Ana estava com o presidente e foi indicado a realização de alguns exames de rotina que já estava previsto. Então vamos aproveitar, faz uma tomografia, e a tomografia já constatou um novo sangramento, um sangramento na região do cérebro e um sangramento até mais importante. Foi submetida uma ressonância magnética que comprovou o sangramento e discutido com a equipe médica, com o Dr. Rogério Tuma, Dr. Suzuki, Dr. Marcos Stave, se optou pelo procedimento cirúrgico. Então,
Durante a noite, o presidente foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês, aqui nessa unidade. Foi submetido a uma cirurgia para drenagem do hematoma do sangramento do cérebro. O presidente evoluiu bem, já chegou da cirurgia praticamente acordado, foi estubado, encontra-se agora estável, conversando normalmente, se alimentando e deverá ficar em observação aí nos próximos dias. Mas não, dessa vez a dor de cabeça não era a disparada do dólar, as queimadas, o rombo fiscal, o descrédito do mercado ou a vergonha diplomática. Mesmo porque a destruição do Brasil nunca será uma dor de cabeça para o Lula. Ela é parte do plano. A dor de cabeça era literalmente uma dor de cabeça mesmo. Aí vem a notícia de que Lula estava internado e teve que passar por uma cirurgia de emergência na cachola. Eu sei o que você pensou na hora. Deus tá vendo. Que feio. Eles estão deixando a gente sonhar. Todo o Brasil se uniu em oração. Eu só não sei ao certo que tipo de oração, o que foi pedido. Mas eu tenho certeza de que o Xandão já iniciou um inquérito para descobrir e prender quem desejou que Lula se encontrasse com Dona Marisa. Afinal, estamos no Brasil, um país onde um padre é investigado e acusado de golpe de Estado por rezar. Ainda eram desconhecidos. De certo, só havia duas coisas. Infelizmente para alguns, a cirurgia não era de amputação da cabeça. E 2, o presi-doente foi se tratar no Hospital Sírio-Libanês. Pois é, eu também estou surpreso. Nada disso. Engraçado, em 2010, Lula disse em Pernambuco que até dava vontade de ficar doente só para ser atendido por uma unidade pública de saúde. Mas nessa madrugada, o grande defensor do SUS para todos não pensou duas vezes antes de correr para o hospital mais caro do Brasil após uma dorzinha de cabeça. Atendimento que, aliás, nós estamos pagando. Segundo o boletim médico divulgado, o bebum deu entrada em Brasília para um exame de imagem depois de sentir dor de cabeça. A ressonância então indicou uma hemorragia intracraniana. O problema seria decorrente da queda que ele sofreu em outubro. Lembra, aquela em que a primeira cuidadora Janja se descuidou e deixou o jovem com energia de 30 anos e tesão de 20 anos cair do banquinho enquanto tomava banho. Pois é, o primeiro banco que o Lula quebra. Diante do resultado do exame, o morto-vivo do Alvorada foi transferido para São Paulo, onde foi submetido a uma craniotomia para drenagem de hematoma. Ou seja, teve que fazer uma cirurgia para hemorragia no cérebro. Mas, para ter hemorragia cerebral, não é preciso ter cérebro? Maldade. Quem diria, Stalinácio, que duvidou da facada em Bolsonaro, agora teve uma hemorragia cerebral. Bem, só nos resta desejar a Lula tudo de bom que a esquerda sempre deseja a Bolsonaro. Lula foi submetido a uma cirurgia esta noite em São Paulo.